Santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar a falar sobre Santos e Corinthians que se enfrentam neste final de semana, domingão de Dia dos Pais, na Vila Belmiro. Precisamos de uma vitória em cima do Corinthians, né, para que a gente já consiga embalar a sequência de jogos que teremos nesse mês de agosto. O Santos que vem de uma derrota para a Juazeirense, mas é hora de virar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro, né? Santos e Corinthians que estão muito próximos na tabela, então uma vitória é fundamental, além, né, obviamente, de ser um clássico. Mas vale ressaltar que a postura do Santos, pelo menos o que a gente espera, é que seja um time totalmente diferente do que enfrentou a Juazeirense, né, onde fomos derrotados, até porque o Santos vai com força máxima. Pelo menos o técnico Fernando Diniz foi perguntado em relação ao Marinho, foi perguntado também a outros jogadores que foram poupados para a partida contra a Juazeirense e que devem ficar à disposição para esse clássico contra o Corinthians. Confere aí o que o Fernando Diniz falou. O jogador que a gente tem um pouco mais de preocupação, o único assim, que vinha jogando constantemente, que a gente não tinha como de fazer a reposição, era o Felipe Jonathan. Jogar 45 minutos eu acho que vai ser tranquilo para o Felipe, e outros jogaram menos de 45. Mais desgastante tudo isso são as viagens constantes, a gente tem uns deslocamentos grandes, mas eu acho que a gente vai estar com um time, espero que recuperado aí, não vai estar idealmente recuperado para o jogo do Corinthians, mas vai estar em boas condições pela a escolha que a gente fez de colocar o time que a gente colocou hoje. Provavelmente ele jogue. Ainda não é certeza, mas ele deve estar ok para jogar no domingo. Bom, só para a gente recapitular aqui, quais os considerados titulares, ou pelo menos jogadores, né, que entram com frequência, que jogaram contra a Juazeirense? Kaique, o zagueiro, acabou entrando na segunda etapa. Giamota entrou no segundo tempo. Sanches entrou no segundo tempo. Marcos Guilherme também. E Lucas Braga também. Vale ressaltar que João Paulo e Marcos Leonardo, se a gente for levar, né, para jogadores que provavelmente podem jogar contra o Corinthians, o João Paulo com certeza, também acabaram atuando. E quem não jogou nessa partida contra a Juazeirense? O Madison, Camacho, porque não pode atuar pela Copa do Brasil, e o Marinho, que estava se recuperando de um desconforto, mas, né, devem também ficar à disposição para o Clássico. O que a gente pode tirar aqui da questão de alguns jogadores, né? Tem a dúvida em relação ao Moraes. Será que o Moraes terá condições de ser titular? E se tiver condições de ser titular, será que pega essa vaga do Felipe Jonathan? Eu, particularmente, prefiro o Moraes, mas a gente sempre comenta aqui, né? Tem jogos que a parte da fisiologia, o departamento médico é importante para a escalação ou não do jogador, né? Tem a opinião do técnico, mas isso também é muito importante para não expor um jogador que está voltando de uma lesão ao risco novamente. Questão do Madison, acho que é unanimidade que ele deve ser o titular, né, diante do Corinthians. O Pará, mais uma vez, não fez uma partida interessante contra a Juazeirense, então a gente também precisa do Madison aí. O Camacho volta, Marinho também, né, deve ficar à disposição, como o próprio Fernando Diniz disse aí nesse trecho que a gente colocou da coletiva. E outra dúvida que a gente pode começar a pensar é em relação a como o Santos vai jogar sem o Caio Jorge. Porque na cabeça de vários, né, inclusive a minha, o titular é o Marcos Leonardo. Sai Caio Jorge, entra Marcos Leonardo. Mas o Santos também, o próprio Fernando Diniz, deixou em aberto essa possibilidade do Santos jogar com Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marinho. Ele passa a ser, ele fez bons jogos, ele passa a ser uma alternativa e é um dos possíveis titulares. Não sei se ele vai iniciar jogando, se não vai, mas ele é um dos jogadores que ganha mais espaço. Mas a gente tem outras maneiras de jogar, a gente pode jogar com 9 específico, jogar sem 9, como a gente já jogou outras vezes. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Eu não gosto muito dessa ideia de você jogar com o Marcos Guilherme, porque daí você coloca ele como falso 9 e você não aproveita a principal característica do jogador, que é jogando mais aberto. Eu prefiro o Marcos Guilherme jogando, até às vezes mais centralizado, mas ali pelo meio campo ele rende até um pouco melhor do que jogando como falso 9. Então, não gosto, coloco, né? Eu, Nájila, se fosse a treinadora, colocaria o Marcos Leonardo como referência. Aí temos aqui um esboço de uma provável escalação. Óbvio que, né, sabadão teremos aqui o nosso pré-jogo e aí o Santos vai realizar, né, o último treino no CT Repelé, aí a gente fala com mais certeza. Mas
A ideia inicial é que o Santos jogue com João Paulo, Madison, Kaique, Wagner Palha e Felipe Jonathan. Por que Wagner Palha? Ainda não temos a certeza se o Luiz Felipe estará ok para esse clássico contra o Corinthians ou não. Aí, Camacho que volta, Giamota e Carlos Sanches. Marinho, Lucas Braga ou Marcos Leonardo e Marcos Guilherme ou Marcos Leonardo, né? Então também tem essa briga, será que entra o Marcos Guilherme ou entra o Lucas Braga? E também se entra o Marcos Leonardo nesse time, né? Aí sairia sem um centroavante de referência, sem o Marcos Leonardo. Então, são algumas possibilidades. Eu gosto sempre de jogar para vocês que acompanham aqui o canal a opinião de vocês. Né? Eu, particularmente, o meu time titular seria com o Marcos Leonardo. Acho que é importante ter essa referência ali na frente, um cara até mesmo para chamar a marcação dos zagueiros do Corinthians. É um jogador que tem um posicionamento muito interessante, e se o Santos jogar da forma correta, qual que é a forma correta que a gente imagina o Santos jogando? Jogando com passe, né, jogando pelo chão, sem vários cruzamentos, a gente consegue abrir espaço na defesa do Corinthians e consegue, né, achar o Marcos Leonardo, quem sabe fazer o gol. Ou até mesmo, né, o Marcos Leonardo puxar a marcação e aí dá espaço ou para o Marcos Guilherme, para o Lucas Braga, para o próprio Marinho, né? Mas para esse jogo é importante que a gente volte a ter opções para o banco, no banco de reservas. Então, se não jogar o Marcos Guilherme, tem o Lucas Braga, né? O Marcos Leonardo, que você pode colocar. Tem a questão do Bruno Marques, que é bom a gente citar aqui, que ele acabou tendo um choque, né, de cabeça. Ele chegou até a fazer uma tomografia para ver, mas não deu nada, então provavelmente ele deve ficar à disposição, pelo menos no banco, né, para o clássico contra o Corinthians, mas o Santos vai com algumas opções. É um Santos, volta a falar aqui, uma postura totalmente diferente contra a Juazeirense, acredito. Esse jogo contra a Juazeirense foi um resultado horroroso. Perder por 2-0 de uma equipe da Série D, o Santos não pode aceitar. Mas, às vezes, é importante acontecer isso para ligar aquela luz, né, para que a gente consiga, vamos reagir. Né? A gente não pode voltar a ter erros como esse contra a Juazeirense, não só na Copa do Brasil, mas Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, enfim. Então, espero que o Santos, o Diniz também, entenda o impacto que essa derrota para a Juazeirense teve, principalmente para esse clássico contra o Corinthians. Né? Muito se fala sobre o que pode causar uma derrota, tanto para o Corinthians, uma possível queda do Silvinho, e enquanto o Diniz também, né? Será que uma derrota pode balançar o Diniz, derruba o Diniz? Eu, particularmente, acho que não tem. Não, óbvio que depende muito do que acontece numa partida, né? Mas eu acho que essa derrota não demite, mas começa a abalar aí as estruturas do Fernando Diniz. Então, é um jogo importantíssimo. É um jogo para colocar o que tem melhor em campo. É por isso que eu falo, se tiver ok Moraes, colocaria o Moraes. A minha dupla de zaga manteria com Kaique e Wagner Palha, independente se o Luiz Felipe tiver condições de jogo ou não. Acho que é uma opção, né, mais interessante para o time do Santos. Entendo que o Luiz Felipe é um jogador de bola aérea que é melhor do que o Palha, por exemplo. Mas eu gosto mais do estilo do Palha de sair jogando. Não estou comparando, tá? Não estou comparando. Mas a saída de jogo me lembra um pouco a forma como o Lua Pérez se movimentava, né, ajudando a começar as jogadas ali desde a zaga. Então, acho que é uma zaga que tem muito aí para se amadurecer juntas, como Kaique e Wagner Palha. Mas vamos ver o que acontece. Teremos esse último treino no sábado no CT Pelé e, obviamente, vamos trazer aqui no canal, vamos colocar os relacionados, né, a provável escalação depois desse treino do Santos. Mas antes disso, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual seria os seus 11 ideais para enfrentar o Corinthians? Então, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.